Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. A palavra de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 19 e versículo 20 somente. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor, o Rei eterno, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Filho do nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a palavra do Senhor: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Aleluia. Neste mundo, nesta vida, a palavra do Senhor vai nos ensinar em tudo dar graça, em tudo louvar a Deus. Se a farinha está pouca, louva a Deus. Se está sem emprego, louva a Deus. Se está na prova, louva a Deus. A Bíblia diz que o nosso irmão Jó passou por uma prova tão grande, tão difícil, que eu creio que nenhum de nós suportaria a prova que o nosso irmão Jó passou. Perdeu os filhos, 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua saúde. E a sua esposa ainda disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Seus amigos se voltaram contra ele. Não lhe restou mais nada, a não ser um caco de telha para se coçar, para coçar o lugar da lepra. Meu Deus, que situação. Aleluia, mas a Bíblia diz que Jó não se queixou para com Deus em nada. A única coisa que Jó fez foi amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas ele não disse uma palavra a respeito de Deus. Deus errou nisso, Deus errou naquilo. Não. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo: Deus fez isso, mas eu acho que Deus errou nisso. Deus não erra. Deus não erra em nada. Então, Deus faz algo, a pessoa diz: mas não podia ser assim, eu nunca vi isso ser assim. Não era para ser assim, não. Deus faz do jeito que Ele quer. Quem somos nós, barro, para reclamar do oleiro? Aleluia. Quem somos nós, criatura, para reclamar do Criador? Em tudo dai graça, em tudo glorifica ao Senhor. Em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, está passando um momento difícil. Esse momento difícil vai ser para depois Deus te dar vitória através desse momento difícil. Através desse momento difícil, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo de Deus vai ser glorificado. Através da prova. Aleluia. Eu e minha esposa temos inúmeras situações em que veio algo ruim, né? Aos nossos olhos era ruim aquilo, mas depois daquilo, Deus transformou em algo maravilhoso. Aleluia. A vitória, antes de vir, você vai passar pela prova, pelo teste, pelo deserto. E através daquilo que parece ser ruim, vai se tornar em algo bom para você no futuro. Porque Deus trabalha desta forma. Ele pega aquele que não é nada e faz assentar entre os príncipes, pega as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que são sábios, que se acham sábios, que sábio é só Jesus e Deus e o Espírito Santo. Que a sabedoria deste mundo é, como a palavra do Senhor nos diz, é diabólica, é louca, é demoníaca e diabólica. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, essa sim. E essa nos faz entender os mistérios da vida e nos leva para morar no céu. Aleluia. Então o versículo 19 diz: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? É muita gente se queixando, né?
Ah, minha vida é assim, minha vida é essa, eu tô com esse problema, eu tô com aquilo. Se você for ver, tem muita gente, talvez até do lado da tua casa, com problemas muito piores do que o teu. Vai no hospital, vai numa prisão, vai numa favela. Vai na rua visitar os mendigos que você vai ver o que é problema de verdade. Então não se queixe, agradeça a Deus e ore por aqueles que têm problemas piores do que o teu. Dificuldades piores do que as tuas. Porquanto quem resiste à sua vontade? Ninguém resiste à vontade de Deus. Deus deu uma ordem a Jonas. Vai a Nínive, a grande cidade de Nínive, e prega a destruição. E Jonas, como homem, ele quis atrapalhar a vontade de Deus. Ele quis desfazer a vontade de Deus. Ele não respondeu com a boca, mas na sua atitude ele disse: eu não vou. E Jonas pegou e foi para Tarsis. No meio do caminho Deus manda uma tempestade. Jonas, como todos conhecem a história, ou quase todos, né? Pode ter alguém que não conhece, mas a maioria conhece a história de Jonas. É lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E ali, quando ele estava entre a vida e a morte, ele pede perdão a Deus, e Deus tem misericórdia e tira ele do ventre do peixe. E ele fala: se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar em Nínive. E Deus tira ele de lá, o peixe cospe. Deus dá uma ordem ao peixe, o peixe cospe Jonas para fora. E Jonas vai pregar em Nínive. Então, quando Deus quer fazer algo, não tem quem peça. Porquanto quem resiste à sua vontade? Ninguém. Operando Deus e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Ninguém impede a vontade de Deus. Jonas quis impedir. Jonas falou: eu não vou. O Senhor disse: tu vai. Ele vai pregar em Nínive. Ele disse: eu não vou. Deus não respondeu mais nada, mas no final da história ele teve que ir. Querendo ou não, teve que ir. Quando o Senhor quer, ninguém impede. Se o homem resistir, se o homem endurecer o coração, Deus cobra de um lado, Deus aperta do outro. E é capaz até de descer a sepultura. Aleluia, mas Deus faz cumprir a sua vontade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas também a vontade dele ninguém revoga. Nas leis dos reis medos e persas, quando eles criavam a lei, como foi criado o edito contra Daniel, que eles selavam com anel, colocava ali um anel e carimbava aquela lei, não podia ser revogada, não podia ser desfeita. Mesmo assim é para com Deus. Quando ele escreve uma lei, quando ele dá uma ordem, não tem como voltar atrás. Ele não desfaz aquilo que ele fez, a não ser se for uma sentença de destruição, de morte, e a pessoa se arrepender. Aí Deus também se arrepende daquele mal que ele intentara fazer, que ele queria fazer. Aleluia. Como Jonas levou a palavra Nínive, o povo de Nínive se arrependeu e Deus voltou atrás e não destruiu aquela cidade. Mas quando é uma ordem de Deus, vai fazer isso, a pessoa vai, nem que seja os pedaços, nem que seja o corpo todo quebrado, nem que seja numa cadeira de roda, mas a pessoa vai fazer a vontade de Deus. Não adianta dizer não, que a palavra de Deus é a última. Quando ele fala sim, é sim. Quando ele fala vai, é vai. Quando ele fala não, é não. Não adianta insistir que ele não muda a sua palavra. Somente em uma situação, quando é uma palavra de morte, de destruição, de castigo. Se a pessoa, ou se a cidade, ou se o povo, ou se a nação se arrepender, aí sim Deus volta atrás. Mas em outras situações, Deus não volta atrás. Aleluia. E no versículo 20 diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? O Senhor está perguntando: quem somos nós para reclamar para com Ele? A Bíblia diz que Deus ele é assentado no seu trono de glória e de poder. Ele põe a terra como escabelo dos seus pés. Como um descanso, a gente não bota uma almofada debaixo dos pés para descansar? Assim é a terra para Deus. E a Bíblia diz que de lá de cima ele se encurva para olhar para nós e ver a gente como gafanhotos, como formigas diante dele. Quem somos nós para reclamar, para replicar para com Deus, para murmurar em nada? Deus, com uma palavra, com um sopro, com um mover de dedo, ele acaba com a nossa vida se ele quiser. Com uma palavra. Mas ele é tão misericordioso, né? Que em João
ele vai dizer que ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho unigênito por amor de nós. Aleluia. Jesus morreu por nós, por amor, pelo amor do nosso Deus e Pai, pelo amor de Jesus por nós, que ele morreu por nós. Esse Deus tão poderoso amou a gente de tal forma e ama a gente de tal forma que deu seu único filho unigênito para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Aleluia. Dê valor a esse amor que o Senhor tem por nós, porque na mesma medida que ele é amor, ele também é justiça. Se um dia ele falar, hoje eu ponho fim na tua vida, não passa de hoje. Aleluia. Se ele falar, hoje eu faço isso, não passa de hoje. E tem situações que a pessoa ainda vai se arrepender, e mesmo assim, se Deus falar que mata, mesmo assim ele mata e leva a pessoa para o céu, né? Se a pessoa se arrepender, vai para o céu, mesmo assim ele cumpre a palavra dele. Tem situações que Deus vai voltar atrás, mas tem situações que Deus não vai voltar atrás. Então não podemos arriscar, não. Temos que viver todos os dias nos arrependendo dos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Deus deu ordem a Josué e aos israelitas para invadir ali a terra de Canaã, quando as nações estavam sendo massacradas, Israel estava matando as outras nações, a Bíblia diz que aqueles povos ali, os cananeus, os heteus, eles clamaram a Deus também, pediram a Deus misericórdia, e Deus não ouviu, não. Deus fingiu que nem estava ouvindo, porque era um povo rebelde, era um povo idólatra, era um povo que não queria saber de Deus e adorava todo tipo de outros deuses. A Bíblia diz que eles pediram misericórdia ao Deus de Israel, mas Deus não ouviu. Então não é sempre que Deus vai ter misericórdia. Então nosso papel é andar em retidão, andar na obediência da palavra, fazendo a vontade do Senhor. Porque talvez quando a gente for pedir perdão pode já ser tarde demais, pode a vida já ter ido embora, pode a alma já ter desprendido do corpo, e aí depois que morre não tem mais salvação, se não estiver em obediência à palavra do Senhor. A Bíblia nos diz claramente, enquanto a vida há esperança, mas depois que desceu a sepultura acabou. Ou é vida eterna no céu, ou é vida eterna no inferno, no lago de fogo. Infelizmente, é doído falar, mas é a realidade. E é conhecendo a verdade que nós estamos libertos. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Por acaso eu e você temos o direito de falar com Deus, por que o Senhor me fez assim? Tem gente que reclama, por que o Senhor me fez com o nariz desse jeito, com isso desse jeito, na família pobre, não sei o que, e murmura e murmura. Você não tem o direito de reclamar, só de ter a vida já é para ser grato. Porque quem dá a vida é Deus. Muitos talvez não teve nem a chance de ter a vida, de conviver aqui nesta terra. Muitos foram abortados, ainda bebês foram mortos na barriga de suas mães, porque abortaram. Muitos nasceram e com um dia de vida morreu, com um mês morreu, com 2 meses, com 1 ano. Você está vivo até hoje, não tinha motivo para reclamar. Outros nasceram deficientes, aleijado, mudo, surdo, cego, com vários defeitos, deficiências no corpo. E você está aí com o corpo perfeito, está reclamando de quê? Só tem que agradecer a Deus. Você fala, você ouve, você vê, você anda. Você está aí perfeito, então não tem por que murmurar. Não tem por que reclamar. Não tem por que dizer a Deus e perguntar a Deus por que Ele te fez assim. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E em tudo Jesus mandou a gente dar graça, em tudo dá graças, em tudo agradece a Deus, em todas as coisas agradece a Deus. Se está ruim, agradece a Deus, se está bom, agradece a Deus. Se está difícil, agradece a Deus, porque tudo coopera para o nosso bem. E Ele sabe o que faz, Ele não erra em nada. Então fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Com muito temor, guarde essa palavra no teu coração e pratique essa palavra. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.